Nosso sermão de hoje é tempo de ser igreja. Vamos ler dois textos aqui rapidamente que vão ancorar esse nosso sermão. Mateus capítulo 16, versículo 18, e Efésios capítulo 5, do 25 ao 27. Vamos ler. Me ajude nessa leitura, você pode acompanhar no telão, porque está ali. Vamos lá? Você está abrindo a sua Bíblia? Você trouxe Bíblia de papel? Ah, que bonito. Levanta a sua Bíblia aí, vai lá, vai lá. Boa, boa. Você trouxe a sua Bíblia no seu iPhone 17 Pro Max Ultra Power. Abra ele aí também, vai lá. E diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha... Quem está falando aqui? Yeshua, Jesus. A igreja de quem? Dele. Então vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros, do grego, koiné. E sobre esta pedra edificarei a minha. Não é tua, não é de João, não é de Tiago, não é do Rafael, não é de ninguém. A minha. E ele tem ciúmes, viu? Jesus tem ciúme, hein? A minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rápido, rápido. Nessa fala, a igreja já nasceu? Respondam, sim ou não? Mais alto. Ele está dizendo, eu edificar. Então está no futuro. Ainda ia acontecer, vou te provar quando é que aconteceu, quando que nasceu a igreja. Aqui tem propriedade, tem marca. Aqui tem marca. Tem digital de Deus. Ok. O outro que nós vamos ler é Efésios, do 5, versículo 25 até o 27. Vamos ler as palavras paulinas. Maridos, tem marido aqui? Dá um amém aí, amém de forja. Cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Tu é muito doido de falar mal da igreja de Jesus. Tu é muito doido, sem juízo, de tocar na igreja de Cristo, porque é dele. E ele deu a vida por ela. Ok. 26. A fim de santificá-la, foi por isso que ele deu a vida, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Vamos aplaudir essa palavra? Eu trouxe um vídeo rápido para vocês, que eu fiz lá naquele momento de inspiração, que o Senhor falava comigo, o Espírito Santo me tocava. Um vídeo de 2 minutinhos só. Por favor, olha aí, assista comigo. 2 minutinhos, assista esse vídeo, por gentileza. Essa igreja perseguida da China no início dela.
Você faz parte disso. Diante desse vídeo, dessa introdução rápida, eu quero perguntar para vocês: o que é a igreja? Se o nosso sermão, ele afirma é tempo de ser igreja, nós precisamos responder algumas perguntas para entendermos esse tempo e percebermos que não dá mais tempo para vivermos sem ser igreja. E a pergunta que devo fazer a vocês é: o que é a igreja? O que é a igreja? E a gente vive, irmãos, em dias confusos. Dias onde a palavra igreja ela foi sequestrada por muitos conceitos humanos. E antes da gente entender o que é ser igreja, a gente precisa tirar o terreno e arrancar as ervas daninhas das falsas definições do que é ser igreja. Então, para responder a pergunta, o que é ser igreja, eu preciso começar dizendo o que não é a igreja. E aí fica mais fácil entendermos o que é a igreja e o que é ser igreja. Igreja não é uma placa, irmãos. As placas enferrujam, caem, mudam de nome. A igreja foi concebida antes da fundação do mundo e a igreja é eterna. A igreja não é um negócio. Embora existam muitos vendilhões que o Senhor expulsou do templo em sua época e os expulsará novamente, aguardem. Mas a igreja é a casa do Pai, não é lugar de negócio. Igreja não era entretenimento. A gente não está aqui para um show. Você não veio para aplaudir e ser aplaudido. Se você veio buscando essa expectativa, errou o CEP. Igreja é lugar de adoração profunda e sincera. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é um hospital. E hospital não é lugar de são, mas é lugar de doente. Igreja não é lugar de orgulho e vaidade, porque diante da cruz não há cargos, não há títulos, não há o eu, o meu ego, a minha prioridade. Igreja é lugar onde todos os pecadores são chocados pela mensagem da cruz. Igreja é o lugar, portanto, a gente já consegue dizer. Se não é isso daqui, logo fica mais fácil entender o que é a igreja. Se limparmos toda essa sujeira, todo este ruído, todas essas distorções que maculam, mancham e acabam confundindo a mente do perdido, daquele que quer salvação, que quer conhecer a Jesus, mas que por tanta sujeira, ele acaba ferido, se distanciando e não se abrindo para o Evangelho. Depois de despir isso tudo, sobra a essência. E o que é a essência? É a coluna nevrálgica. Sobra o Evangelho. Igreja é, portanto, lugar de misericórdia e de cura. Igreja é a extensão dos braços de Cristo tocando a terra. A missão da continuidade, da cura, da graça e da misericórdia, ele não atribuiu aos anjos, ele atribuiu à sua igreja. Igreja é lugar de arrependimento. Uma atmosfera que a característica da igreja é a atmosfera do quebrantamento. Todas as pessoas que são igreja são pessoas quebrantadas. São pessoas com coração contrito. São pessoas arrependidas. Então, se você conhecer alguém que se diz ser igreja, mas vive em muito orgulho, em muita vaidade, e ele não passa a vida escrevendo no chão, e sim carregando pedras de acusação, ele não entendeu nada e não sabe o que é igreja. Igreja é o lugar onde a gente escreve com o dedo no chão e diz para os pecadores: vá, não pequem mais. Igreja, por último, é um corpo vivo. E por ser um corpo vivo, se cortar,
Um membro, ainda que aparentemente este membro seja insignificante, seja irrelevante, ele vai fazer muita falta. É como arrancar um dedo, é como você perder a sua sobrancelha, é como você perder a sua perna, uma perna, é como você perder o pé. Todos têm relevância e têm importância no corpo, porque nós somos o corpo espiritual de Cristo. Imagine que Jesus morreu e ressuscitou, e ele estabeleceu um corpo espiritual, porque primeiro nós somos espírito, depois nós temos uma alma que habita num corpo. Logo, o que está em terceiro grau, em terceiro nível de hierarquia é o corpo. Em primeiro lugar é espírito, porque Deus é espírito. E aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que o adoram, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Logo, a igreja é um corpo espiritual. Todas as pessoas que olham para você, elas não devem enxergar você, mas devem enxergar Jesus em você e através de você. Vocês estão comigo aí, sim ou não? Todas as pessoas que entrarem na Lugares Altos, oh aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Todas as pessoas que entrarem na igreja Lugares Altos, a nossa missão é arder tanto, é queimar tanto por Jesus, é ser tão misericordioso, oh aleluia, é ser tão cheio da graça do Senhor Jesus, que ao olharem para a nossa igreja, não vejam um nome Lugares Altos, mas percebam e toquem no corpo espiritual de Cristo. Ah, é a nossa missão. Ah, eu vou dedicar minha vida para isso. Igreja é um corpo vivo. E para este corpo vivo funcionar, nós precisamos negar tudo. Para o corpo se manter vivo, a gente nega tudo. Tudo do mundo. Tudo que não tem mais relevância para a edificação deste corpo. A gente vai deixando os lixos na beira do caminho. São as palavras sábias do apóstolo Paulo. Analisai tudo e retende o que é bom. E tudo que é bom é belo, tudo que é bom é justo. Então, se nós guardamos o que é bom, nós abrimos mão, colocamos no bolso furado de todo o lixo, vai cair no decorrer da caminhada. Eu só levo aquilo que é bom. Fala assim comigo, eu só levo aquilo que é bom. Se nós entendemos então o que é a igreja, nós podemos passar para o segundo ponto. Quem criou a igreja? Quem criou a igreja? Vamos entender isso. Se nós olharmos para o dogma romano, vocês vão ver que o dogma romano, ele é posto acima da doutrina bíblica. Então, para um católico apostólico romano, como já fui, não por escolha, mas por respeitar a religião dos meus pais, acho que é a grande maioria dos brasileiros, para a igreja católica e para um católico apostólico romano, o dogma está acima da verdade bíblica. Então as encíclicas papais, os documentos dos pontífices máximos, são mais importantes do que a doutrina bíblica. Nós não. A Bíblia está acima da palavra do homem. Porque a Bíblia é a palavra de Deus inerrante. Alguém concorda comigo? Ok. Logo, a igreja romana, em seu dogma, para ela, a igreja nasceu com Pedro. E para ela, a chave da igreja foi dada a Pedro. Esse é um erro crasso, do grego koiné. Jesus, ao dizer para Pedro que ele era Petrus, e sobre essa Petra, são palavras diferentes que Jesus usou. Tu és Petrus, e sobre essa Petra, eu já vou explicar, eu edificarei a minha igreja. Aqui a igreja católica diz que Jesus estava falando para Pedro. Não. Jesus estava falando para todos nós. Jesus estava falando para todos os crentes no decorrer da história. É só uma análise básica do grego. A igreja não nasceu com Pedro.
A igreja nasceu com Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Você vai ler aqui comigo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Quem criou a igreja? Tem aí na tela? 1 Pedro 1, 18. Põe para mim, por gentileza. 1 Pedro 1, 18. Se não tiver, eu leio. Tá ali, ó. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que foste resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Falou comigo. Legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Nós fomos resgatados, comprados, redimidos por sangue precioso, sangue puro, falamos no último sermão, e isso aconteceu na atmosfera de Deus antes da fundação do mundo. Deus planejou a igreja antes da fundação do mundo. E o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 16, é o texto em que vem, em um contexto breve, de conflito entre Jesus e os fariseus. Há um bom tempo atrás, um bom tempo não, alguns meses atrás, eu escrevi um livro, Quem Matou Jesus? Os políticos. E neste livro eu mostro as correntes políticas da época de Jesus. Os essênios, os sicários, os herodianos, os fariseus, os saduceus e assim por diante, né? E eles entravam em conflito com Cristo. E Jesus arrumou confusão com todos eles. Porque os herodianos acreditavam numa linhagem de Herodes. Os fariseus não acreditavam que Jesus era o Mashiach, era um ungido. Os saduceus eram intelectuais, alta sociedade religiosa da época, os filósofos, grandes teólogos, a aristocracia religiosa eram os saduceus. De igual modo, os essênios, os mais radicais, assassinos, sicários, e muitos outros, como Barrabás, os grupos que queriam derrubar Roma, promover uma sedição, a tomada do poder pela força, a mudança de regime. Jesus arrumou confusão com todos eles. A exemplo, quando Jesus multiplicou os pães e os peixes na primeira multiplicação, a Bíblia diz que a multidão ficou tão agitada que eles queriam ungir Jesus a rei, ali naquela hora. E neste momento, Jesus, conhecendo o coração deles, olhou para os seus discípulos e disse: entrem no barco e vão para o outro lado. A Bíblia diz que os discípulos ficaram com o coração endurecido porque não entenderam o que Jesus fez. Jesus percebeu que ali estava uma multidão que tinha expectativa errada acerca do reino do Messias. Primeiro, ele viria como servo sofredor, resgatando-nos, morrendo na cruz do Calvário. Estabeleceria um reino no nível do Espírito. E depois, quando ele vier ao som da última trombeta, ele vai estabelecer um reino físico aqui na terra. E eles não entendiam isso. E era uma guerra constante. Então, quando Jesus multiplica os pães e os peixes, eles estão tão empolgados, estão estilo Chaves, Isace. E os discípulos estão, Isace, e vamos. Imagina Jesus sendo levantado a rei. Os discípulos estão pensando, eu era pescador, velho, e agora você como? Estou com cara, sou o fechamento dele. Jesus vê o coração bobinho dos discípulos, seduzido pelas coisas terrenas. Esse é o mesmo discurso da mulher samaritana no poço, que esperava também um Messias. Esse é o mesmo discurso de Nicodemos, homem intelectual que se aproximou de Jesus. Era o mesmo discurso na boca de todo o religioso da época, de todo o herodiano, de todo o sicário, seja o que for, qualquer grupo ou facção política e ideológica. Jesus chocou todos eles.
vencendo, destronando a morte, destronando o diabo, se humilhando, se esvaziando, Filipenses capítulo 2, assumindo a forma de servo. Deus venceu o diabo, Deus venceu a morte, entrando no terreno que ele controlava. Deus não venceu o diabo com o sopro de sua boca. Deus não venceu o diabo com uma palavra, assim como ele criou todas as coisas, pelo haja de Deus no Gênesis. Haja luzes, haja terra, haja divisão. Deus não venceu o diabo com uma palavra de sua boca. Deus não venceu o diabo com o sopro da sua boca. Deus não venceu o diabo mandando fogo do céu, como os discípulos de Jesus queriam que ele mandasse fogo do céu. Deus não venceu o diabo pegando em espadas humanas, apesar de que todo filho de Deus que está sentado aqui empunha uma espada agora na sua mão, carrega uma espada na sua mão. Deus venceu o diabo se humilhando. Deus venceu o diabo no terreno que ele controlava. E a isca de Satanás para Jesus foi o orgulho. Se Jesus cedesse ao orgulho, morderia a isca do diabo. É por isso que Jesus sempre mirava para o Pai. Eu faço o que eu vi meu pai fazer. Eu falo o que eu ouvi de meu pai. Eu faço porque eu recebi ordem do meu pai. Jesus venceu humilhando-se. Teologia da humilhação, Filipenses capítulo 2. Todo cristão deve ler todos os dias. Porque se tem um caminho que o cristão vence, é aquele que se humilhar será exaltado. Não é aquele que for humilhado, é aquele que se humilhar. Significa que o polo da ação não está no outro em te humilhar. O polo da ação está em você se humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. A decisão é sua, caminhar um caminho de humildade. E a de Deus, vendo a sua humilhação, é de te exaltar. Eu esperava um amém, um aleluia, um glória a Deus, não sei. Irmãos, portanto, para um Papa Romano, que representa um estado, que representa um território e um banco, o chefe da igreja, o cabeça da igreja, foi Pedro. E não é verdade. Põe de novo para mim Mateus capítulo 16. Vamos entender uma coisa aqui, bem importante. Eu não vou rebuscar, para isso aqui não virar uma aula de seminário. Mas leia aqui comigo. Também eu te digo. Também, logo tem uma sequência, tem uma fala anterior. E a fala anterior eu te digo qual foi. Você pode consultar a sua Bíblia. Jesus estava olhando para os fariseus, os saduceus e toda a multidão. Porque Jesus operava em círculos concêntricos. Guarda isso para a tua vida, viu? Círculos concêntricos. Multidão, esfera externa. 70 discípulos. Mais próximo. 12 discípulos. Mais próximo. Pedro, Tiago e João. 3. E no centro, o Pai. Aquilo que era da multidão, ele falava com a multidão. Aquilo que era para os 70, ele mandou os 70 ir, libertar, curar e assim por diante. Aquilo que era dos 12, ele falou para os 12. Aquilo que era dos 3, ele falou para os 3. E aquilo que era só com o Pai, ele falou lá no Getsemane. Pai, passa de mim esse cálice, se possível. Só a gente que compartilha intimidade com multidão. Jesus não fez isso não, viu? Aprenda com Jesus. Ok, tinha uma multidão ali. Eles estavam discutindo quem era Jesus. Aí Jesus chega para Pedro, para os seus discípulos, e pergunta assim: e vocês? O que vocês estão ouvindo da multidão a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro diz assim: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E você? E vocês, os 12? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Jesus, olhando para Pedro, Pedro vai um passo à frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Vamos ao texto, bota o texto. Também eu te digo, tu és Pedro. Pedro, do grego koiné, o grego falado na época de Jesus, aqui é Petros. Petros é um substantivo masculino. É uma pedra que você pode pegar e pode jogar. É uma pedra pequena. Jesus usou duas palavras aqui. Tu és Petros. Uma pequena pedra. Um fragmento de uma rocha, mas não é uma rocha. Ninguém sustenta uma casa em cima de uma pedrinha. De jeito nenhum. E sobre esta, aqui está a chave. Quando Jesus usa pedra, ele está usando Petra. Petra é rocha. Rocha, fundamento, sustentação. Então, para se referir a Pedro, ele diz: tu és Petros, o fragmento de uma rocha. Pode ser removido, é uma rocha, é um pequeno fragmento. E sobre esta Petra, ou seja, esta rocha, logo ele não estava falando que a rocha era Pedro. A rocha era o quê? A revelação que Pedro teve. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então esta revelação é a Petra, é a rocha, é o fundamento que a igreja está firmada. Qual pastor? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui está a prova que não é Pedro. É a revelação de que ele é o Cristo. E agora vocês vão entender. Isso é o básico de quando você entra no seminário, você entender onde começou a igreja. Jesus estava dizendo que a igreja que ele iria edificar, edificarei a minha propriedade. Igreja, eu vou fazer isso. Não é você, Pedro, não é Tiago, que vai ter um papel importante. Sou eu. Eu vou edificar a minha igreja. Essa Petra, ela vai estar nessa Petra, do grego, essa rocha inabalável. Que rocha, pastor? A rocha que os construtores rejeitaram, e ela se tornou a rocha angular, a pedra angular. Os homens rejeitaram Jesus, nós não. Ele é a rocha da nossa vida, ele é o fundamento da nossa casa, ele é o fundamento da tua família, ele que sustenta você nos dias mais difíceis. Quando pega, a emoção pegou, quando o mundo te sacode para a direita e para a esquerda, você pode olhar para a rocha, ele está lá, ele é imutável, não vai mudar, ele vai continuar lá firme. Quando você pecar, não é homem que te santifica, ele mesmo diz: eu a santifiquei, eu a purifiquei. Tem gente aí tentando construir a igreja perfeita, e para tentar construir a igreja perfeita, estão matando muitas pessoas. Quem edifica, quem santifica, quem purifica é o próprio Senhor Jesus. Então a igreja está fundamentada nessa Petra, essa revelação que não pode ser mudada. Ninguém pode mudar mais o fato de que Jesus é o Salvador da humanidade. E o Pai deu a ele esse nome, acima de todo nome, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Fiquem comigo aqui, olha só. Pastor, o senhor falou no início que a igreja nasceu antes da fundação do mundo? Sim, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Significa que Deus planejou tudo isso. Deus planejou chocar o mundo com o amor e com a graça, antes do mundo existir. Porque Deus é kairós, Deus é eterno. Deus está acima do nosso tempo. Ele está fora do nosso tempo. Na verdade, por lógica, ele só poderia criar se ele estivesse fora do nosso tempo. Se ele está no nosso tempo, ele é produto do nosso tempo. Logo, ele não poderia ter criado nada. Então, Deus está fora do nosso tempo. Então, tudo que Deus pensa é muito antes, é muito depois. Sempre será antes de tudo, porque ele está fora do nosso tempo. Amém, irmãos? Eu não quero dar nó na cabeça de vocês não, tá bom? Mas Deus está fora do nosso tempo. Agora vejam, Deus idealizou todas as coisas. Inclusive você. Idealizou tudo. Ele disse para Jeremias: antes que você se formasse no ventre, eu te escolhi. O poeta Davi diz assim: antes de tudo, ele me teceu no ventre de minha mãe. Irmãos, a ciência está evoluindo.
e está descobrindo em todos os momentos. Descobriram agora que no ato da fecundação tem uma explosão de luz. Ali, ó, pum, na fecundação, luz. E disse Deus: haja. No ventre da tua mãe ele te teceu. Isso não é autoajuda, isso é verdade bíblica. E ele pensou a igreja antes disso tudo. Pensou como? Deus é didático. E como que Deus age na sua didática? Meu Deus, estou no ponto 2 ainda. Como que Deus age na sua didática? Quando Deus criou Adão, o único momento de expressão emocional de Adão não foi vendo os leões. Porque Deus cria o homem do pó da terra, sopra nele o seu ruá, o seu hálito, o seu sopro. E depois Deus planta um jardim. O homem não estava no jardim, o homem não foi feito no jardim. Diz a Bíblia, Deus plantou um jardim e colocou o homem no meio do jardim. Depois de plantar o jardim, Deus colocou o homem lá. E os animais vinham até Adão, e Adão dava o nome aos animais. Isso é um mandato cultural de Deus. Não lute contra isso. Os homens nasceram para ser cabeças. Nasceram para governar. Isso tem os louros e tem os ônus. Nós carregamos uma glória e um fardo. É um mandato cultural. Cresça, multiplique, domine. É inevitável. Quem fugir disso está fugindo do seu destino. Aí Adão está dando nome aos animais. Pensem comigo. Não há expressão de emoção profunda dando nome aos animais. E Deus disse, o nome que você der, assim eles serão chamados. Aí vem agora. Deus viu que não era bom que o homem andasse só. As mulheres fazem o fazem. Aqui vem a pancada na canela. Não é bom que o homem ande só. Farei para ele uma ajudadora. Irmãos, até esse momento não tem nenhuma expressão emocional profunda em Adão. Embora ele desse nome aos animais, embora os animais se curvassem diante de Adão, você não vê nenhuma expressão profunda nele. E a Bíblia diz então que Deus deu um sono a Adão. E da costela de Adão, Deus fez a mulher. Adão, quando acordou, agora vem a primeira expressão profunda, carga emocional profunda. Ela é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirada. Adão fica empolgado com o que vê, e Deus vê que isso é muito bom. Deus é didático. Qual foi a palavra que Moisés, escrevendo o Gênesis, ele usou para a mulher? Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora. Alguns malucos diminuem o papel da mulher, achando que auxiliadora, ajudadora é ser subalterna. Mas você sabia que essa palavra ajudadora, Deus usa para descrever Ele mesmo? Ele diz assim: eu sou o ajudador de Israel. Então, a palavra que Deus usou para descrever a mulher ao ser criada é a mesma que Ele usou para Ele auxiliar, ajudar Israel. Tem como alguém ajudar sendo menor?
Se ele fala que é ajudador de Israel, Deus é menor do que Israel? Então, quando Deus fala para a mulher, ela será a tua ajudadora. Os dois juntos são uma potência. Sabe por que tem tanta guerra na tua casa, tanta briga de ego? É porque quando acontecer essa conexão de alma, mente e de espírito, ninguém mais separa vocês. Porque ele mesmo disse, o que Deus uniu, não separa o homem. Agora vem a parte da igreja. Mas pastor, estamos falando sobre a igreja. É sim, Deus é didático. Isso tudo é sobre a igreja. Só que no Antigo Testamento o modelo era Israel. Leia Jeremias. Israel é uma noiva prostituída. Eu a amei, diz o Senhor. Eu cuidei dela, diz o Senhor. Eu a libertei, diz o Senhor. E ela escolheu outros maridos. Olha o profeta Oséias. Deus mandou o profeta Oséias casar com uma prostituta para mostrar que Israel era esta prostituta. Por quê? Porque Deus idealizou uma igreja e não uma meretriz. Eu vou te explicar. Se a mulher nasceu do lado do homem, como auxiliadora, como a extensão da autoridade que Deus deu ao homem, a igreja nasceu também do lado, mas do lado de Cristo. Sabe como a igreja nasceu? Jesus estava na cruz do Calvário. E os soldados, para testificarem que Jesus estava morto, pegaram uma lança e cravaram, sabe aonde? No lado dele. Quando cravam no lado dele, jorra algo ali. Assim como o primeiro Adão foi ferido na sua costela para tirar dali a mulher, o último Adão, que foi Jesus Cristo, foi ferido na costela para nascer não Eva, mas a igreja. Sabe onde você, igreja, nasceu? Em Cristo. A igreja nasceu da ferida de Cristo para curar a ferida dos doentes. Então a igreja não é lugar de gente perfeita. É lugar de gente que entendeu qual é o DNA da igreja. Existiu uma primeira igreja que foi criada, que é um modelo. Nós chamamos de igreja primitiva. A primeira igreja. Vocês estão comigo? Essa igreja primitiva, ela nasceu para ser um modelo, para nós copiarmos. E me parece hoje, me assusta, que nós estamos mais copiando técnicas de marketing para fazer igreja, do que copiando a igreja primitiva, que foi o modelo de igreja estabelecido por Deus. Ora, se foi Cristo que criou a igreja, Ele deu as ordenanças para os seus discípulos, Ele deu a ordem para os seus discípulos, nós devemos olhar para esse modelo de igreja. E esse modelo de igreja tem algumas verdades. Eu separei algumas aqui. Anote. Primeira verdade da igreja primitiva, que deve ser o nosso modelo. Eles viviam uma vida de oração que abalava as estruturas. Anote isso. A igreja primitiva, que é o nosso modelo, vivia uma vida de oração que abalava as estruturas. A primeira marca da igreja primitiva não era marketing, não era rede social, não era estratégia mundana, humana. A primeira marca da igreja primitiva era uma dependência desesperada pelo Espírito Santo. A igreja tinha uma dependência muito grande do Espírito Santo. Eles não oravam por conforto, irmãos. Eles oravam por ousadia. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja começou a orar e as estruturas da prisão foram abaladas. A igreja caminhava com muito poder de oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Vamos ler aqui, ó. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso aqui é o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. E como foi derramado? Em que circunstância? Em que ocasião? A ocasião era uma oração fervorosa, poderosa.
quebrantando-se, devotando-se, humilhando-se, pôs diante das potentes mãos do Senhor. Então a primeira marca da igreja primitiva, era uma oração poderosa, fervorosa. A igreja, quando ora em fervor, a glória de Deus se derramava. Toda vez que a igreja orava, a glória de Deus se derramava. Deus chamou você, Deus trouxe você aqui, para que você conheça a glória dEle, para que você prove da glória dEle, para que você prove da presença dEle. Deixa eu te ajudar numa coisa, eu preciso de 4 homens. 4 homens. Vem cá, Leandrão, vem cá. Leandrão já é o ator aqui da igreja. Da última vez eu também. 4 homens. Já levantou o Leandrão. Vamos lá. 3. Mais 2. Subam aqui rapidinho. Dá um aplauso aí pelos meus atores hoje aqui, igreja. Leandrão, você é grandão, você vai ser a porta. Você vai ficar de um lado assim, virado, ó, de lado, virado para lá. Richard, desse lado daqui, fazendo uma porta aqui, o arco de uma porta com o Leandrão. O arco de uma porta. Isso. Imagine que o seguinte, ó. Esse aqui é o lugar onde Deus está. Essa é a porta. A igreja convida todo mundo a passar por essa porta. Moisés passou por essa porta onde viu a glória de Deus. Aqui, ó. E quando Moisés entrou nesse lugar onde a glória de Deus estava, Deus disse algo para ele, vocês vão entender. Essa é a porta. Olha que porta alta essa daqui, gente. Está aqui, ó, a porta. Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro Jetro. Por favor, pastoreando as ovelhas. Como é que seria pastoreando as ovelhas? É imaginário. Olha lá. Estão pastoreando as ovelhas. Peraí. Eles vão entrar pela porta. Passa pela porta onde Deus está. Vai. Estão pastoreando as ovelhas. Era só Moisés, mas tem mais um aí na história. Estão pastoreando as ovelhas. Quando Deus se manifesta ali, naquele lugar, eles passaram por este ambiente onde Deus estava. Entraram num lugar sobrenatural, é onde Deus está. Passaram por essa porta, que aqui estrategicamente nós estamos se referindo à igreja. A igreja é essa porta onde convida os perdidos a conhecerem a glória de Deus. E aí o que Deus diz para Moisés quando Deus se manifesta? No meio daquele fogo sai aquela voz na sarça. Qual é a primeira frase que Deus fala para Moisés? Mais uma figurinha agora. Tire as sandálias. Moisés, tira a sandália. Tá com chulé não, né? Tira as sandálias dos pés aí. Tira a sandália dos pés. Vai, tira aí. Socorro, Deus! Não, os varões tudo bonitinhos, alinhados. Ok, perfeito. Deus falou o que para eles então? Tire. Vamos entender o que é isso. O que é a igreja? Que é o lugar onde a glória de Deus, não é que a glória de Deus visita, é onde a glória de Deus permanece. Eu vou repetir, igreja é essa porta. Não é a porta que a glória de Deus visita, é a porta que a glória de Deus permanece. Pega o calçado de vocês, pega o calçado, por favor. Vem aqui, passe pela porta de novo, por gentileza, passe pela porta. Agora imagine que isso aqui é a casa de vocês. Está aqui a casa de vocês, ó, bem alto. O pórtico está bem alto da casa de vocês, a entrada. Imagine o seguinte, essa aqui é a entrada da casa de vocês. William, você entra na sua casa com o calçado ou você tira o calçado para entrar na sua casa? Eu entro calçado. E depois você faz o quê? Eu tiro dentro de casa. Você tira o calçado para entrar em casa? Ou, pode falar à vontade, tá? Ou você tira o calçado depois de estar em casa? Depois de estar em casa. Ok, beleza, perfeito. Aí vamos fazer o seguinte, vocês estão do lado de fora e estão descalços, certo? Se eu falasse para vocês irem para casa agora, vocês iriam calçar o calçado ou vocês iriam assim? Iriam calçar. Porque na rua você põe o calçado, correto? E dentro de casa você permanece calçado? Porque é a sua casa, correto? Preste atenção nisso. Passe pela porta de novo, descalço. Passe pela porta descalço. Passe pela porta descalço. William, mesmo você entrando calçado na sua casa, aí dentro você tira, não é? Marcelo, aí dentro você tira, não é? Por que você tira? Porque é a sua casa. É o lugar da sua habitação. É o lugar que você mora com a sua esposa e seus filhos. É o lugar onde você vive. Não é um lugar que você frequenta esporadicamente. É o lugar onde você mora. É o lugar onde você fica. É o lugar que você sonha. É o lugar que você planeja. É o lugar que você idealiza voar os teus maiores sonhos. É aí dentro.
Aqui fora pode calçar. Por quê? Não é o lugar onde você mora, é o lugar onde você visita. Quando Deus fala para Moisés, essa porta se abre, Deus se manifesta, a glória se manifesta. Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos pés. Deus está dizendo, chegará um tempo em que Moisés, a minha igreja, vai perceber que o lugar que ela deve morar é o lugar onde a minha glória habita, é ali que ela deve ficar. É por isso que Deus diz para Moisés, além de outras coisas, tire as sandálias. Porque eu não quero que você tenha uma experiência, eu quero que você tenha uma vida na minha presença. Quando Moisés, amém, quando Moisés tira as sandálias, Deus está dizendo para ele, aqui é o teu lugar. Quando a igreja entende que nela habita a glória de Deus, ela não quer uma experiência com Deus. Ela pode até dar um show, até pode, está se arrepiando, é o jeito dela, a doideira dela, vai embora, vai lá, voa, dá uma sapateada, é contigo mesmo. Só que não se resume a isso, é uma vida descalço, cheio da presença de Deus. Porque Deus está em você, Ele habita em você, Ele derrama a glória dEle em você. Obrigado meus atores, obrigado. Um aplauso aos meus atores, por favor. Vai até descalço. Deus estava convidando a Moisés a permanecer no lugar onde a igreja jamais será tirada. Onde, pastor? Que lugar é esse que a igreja jamais será tirada? O lugar da glória de Deus. A igreja primitiva entendia isso, e por isso que ela orava com tanto fervor, com tanto poder. 2. Segunda característica da igreja primitiva, eles viviam em desapego radical. A igreja primitiva vivia, e tem uma palavra grega muito usada para isso, que é koinonia. A igreja primitiva vivia em comunhão plena. Irmãos, olha só, presta atenção numa coisa. Se você não desenvolver comunhão com os irmãos, você vai entrar e sair dessa igreja e de muitas outras igrejas, porque nenhuma vai ser perfeita. Você jamais sairá da igreja se você se desenvolver comunhão com os irmãos. A igreja primitiva tinha tanta comunhão uns com os outros que não havia falta alguma entre eles. Ou seja, eles sabiam a necessidade um do outro. Não tinha milindre. Aí eu vou falar para o outro, meu Deus, ele vai me expor, Senhor, ele vai fazer. Não tinha, sabe por quê? Eles tinham koinonia, comunhão plena. Isso era tão louco, igreja, que Atos capítulo 2, versículo 44, Atos capítulo 2, versículo 44 vai dizer assim, ó, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha o que era a igreja primitiva, um auxiliando o outro. Deixa eu fazer uma pergunta sincera, não precisa responder em voz alta. Nós estamos perto ou longe desse modelo? Ponto 3. O que a igreja primitiva pregava? A igreja primitiva não pregava 7 passos da vitória. Três passos do sucesso. Sabe o que a igreja primitiva pregava? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, entretanto, pregamos grita aí, pregamos crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O modelo é esse. Nós temos tantos coaches maravilhosos no Brasil, e esses caras são bons, viu? E tem uma galera que precisa da ajuda deles mesmo. Mas eu sei de uma coisa, a igreja de Jesus não precisa de nenhum coach. Ela só precisa pregar Jesus Cristo, perdoador, curador das almas. Ele é o centro de tudo. Eu amo os coaches, não problema com eles, não, nenhum problema. A igreja primitiva é o modelo, sim ou não, irmãos? Eles pregavam o quê? O feijão com arroz. Eles pregavam a mensagem da cruz. Vamos voltar ao terceiro ponto da mensagem. É tempo de ser igreja.
Qual é a missão da igreja? A igreja tem uma missão. E nós precisamos entender qual é a missão da igreja. A missão da igreja é não negociar a verdade. E eu vou explicar isso para vocês. Eu quero que você leia Timóteo 3,15. Leia aqui comigo, ó. Timóteo 3,15. Contudo, se eu demorar, fiquem cientes de que como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja de Cristo, a igreja de Deus, coluna, fundamento da verdade. A igreja é chamada a jamais negociar a verdade. Nós sabemos o que é a verdade. A verdade não é um conceito abstrato relativo. A verdade tem nome, e nós sabemos o nome dela. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E a igreja foi chamada para não negociar a verdade. E não negociar a verdade tem um custo. Eu quero contar para vocês, como todo sermão, eu trago uma história de conhecimento, uma história verídica, para engrandecer o conhecimento de vocês. No final da década de 50, início da década de 60, surgiu no cenário da ciência, da medicina, um homem chamado Jérôme Lejeune. Pastor, arrepiou agora no François. Jérôme Lejeune. Quem foi Jérôme Lejeune? Jérôme Lejeune foi um dos grandes médicos geneticistas da história. Em 1958, Lejeune descobriu a trissomia do par 21. Antes de 1958, os pais que tinham um filho com síndrome de Down acreditavam que tinham sido amaldiçoados. Acreditavam que tinham pecado. Porque Deus fez tamanha maldade com eles. Eles deviam ser amaldiçoados. E muitos acabavam matando os filhos. Por falta de conhecimento. Então um cristão francês, chamado Jérôme Lejeune, descobriu que lá no par 21 havia uma trissomia, havia uma anomalia cromossomial. E ele identificou que a síndrome de Down era por causa de uma anomalia e não por causa de uma maldição divina. Era uma anomalia genética. Isso tirou um peso muito grande dos ombros dos pais. Mas, no dia do Prêmio Nobel de Medicina, em 1969, Jérôme Lejeune subiu na tribuna do Nobel de Medicina. E quando ele subiu, ele só precisava falar assim: muito obrigado. Obrigado à ciência. Obrigado aos investidores. Obrigado à minha família. Obrigado aos meus professores. Fazer uma mensagem bem superficial e entregar o microfone e receber a premiação. Mas ao subir na tribuna, ele decidiu que não negociaria a verdade. Lejeune disse o seguinte: os cientistas que vieram após mim, após a minha descoberta, que a síndrome de Down é um problema na trissomia 21, eles estão usando isso para matar os bebês no ventre. Porque a partir da descoberta de Lejeune, os diagnósticos ficaram mais precoces. E à medida que a mulher engravidava e era identificada a síndrome, os cientistas estavam evoluindo nas técnicas para matar as crianças no ventre, porque não queriam uma criança com síndrome de Down. Lejeune deveria subir ali, fingir que não estava vendo nada, fingir que não estava ouvindo nada, fingir que a comunidade científica estava usando a sua descoberta. Um cristão só deveria ficar quieto e receber o Nobel e colocar o seu nome na história.
Ele subiu na tribuna, expôs toda a discriminação da comunidade científica, selecionando quem deve viver e quem deve morrer. E quando ele deixou a tribuna, ele chegou no quarto do hotel, ligou para a esposa e disse: hoje eu perdi o prêmio Nobel. Mas até hoje, mesmo não ganhando o prêmio Nobel, Jérôme Lejeune é o maior cristão que fundou o instituto que mais investiga, pesquisa e financia programas para a síndrome de Down no mundo. Um cristão que não negociou a verdade. A igreja de Jesus tem uma missão, e essa missão começa: nós não negociamos a verdade. Se tem mais alguém aqui que em nome de Cristo, ainda que custe os prêmios do mundo, os aplausos do mundo, ou a vaia do mundo, nós não nos moveremos por isso. Se tem mais alguém aqui que não nega a verdade que recebeu na cruz do Calvário, levanta a sua mão, dá um glória a Deus, um aleluia. Jérôme Lejeune fundou o instituto mais famoso do mundo para pesquisas de síndrome de Down. Um cristão que foi rejeitado pela comunidade científica. Para concluir, qual é o destino da igreja? Igreja do grego significa chamados para fora. Qual é a missão da igreja? Levar para fora, ser luz para fora, curar lá fora, perdoar lá fora, resgatar lá fora. Nós nos reunimos aqui como uma congregação dos santos, a fim de nos enchermos em comunhão, nos enchermos de gratidão, alinhando uns com os outros, afiando as nossas espadas, enchendo as nossas lamparinas, para que quando saiamos por aquelas portas, possamos levar justiça, verdade, unção, graça, cura, libertação para quem estará fora. Qual é o destino da igreja? Apocalipse, bota aqui para mim. Qual é o destino da igreja? Está aqui, ó. Isso é para você dar um glória a Deus. Você dá um brado, no mais alto que você puder. Qual é o teu destino? Qual é o meu destino? É isso aqui, ó. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Deus está chamando a sua igreja porque é dele. Irmãos, Deus está lavando a... Preparem-se por sacudir essa terra. A terra, eu estou me referindo ao mundo gospel. Nick, preparem-se, não fujam quando virem um escândalo. É ele limpando a noiva. Não se assustem quando virem os escândalos. Sabe por quê? A noiva não se casa de vestes sujas. Ele está chamando você hoje para trocar as suas vestes. Ele está me chamando hoje para trocar as minhas vestes. Esse chamado é para todo mundo. Tem como ser igreja. Você é igreja. Não é uma placa. Eu fico triste com pessoas brigando por causa de placa de denominação. Todos vocês aqui, ó, todos vocês, se um dia quiserem sair da lugares altos, vão em paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não são meus, vocês são ovelhas de Cristo Jesus. Vocês são parte do corpo espiritual de Cristo, não são minha propriedade, nem de minha esposa.
Eu não fundei a igreja, quem fundou foi Cristo, com uma lança cravada ao seu lado. É a noiva dele e ele tem ciúmes dela. Você é parte dessa noiva e ele quer ver você cheio do Espírito Santo, sorrindo, alegre, jubilando, prosperando, crescendo, investindo, salvando. O destino da igreja não é dominar a política. O destino da igreja não é separar bodes de ovelha. Quem faz isso é o Senhor. Para de querer ser tão religioso e apontar o dedo na cara dos outros. Para de expor o pecado dos outros. Olhe para você e se derrame diante de Jesus, porque diante de Jesus todo mundo cai de joelhos. Eu falei isso para vocês antes e vou repetir. Quanto mais santo eu sou, eu mais peço perdão, eu mais choro, eu mais me arrependo. Porque quando eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo as minhas trevas interiores. Então quem mais se aproxima de Jesus é o mais humilde, é o que mais pede perdão, é o que mais escreve no chão, perdoando o pecado dos outros. É isso que Ele está separando um povo. Ele está separando esse povo que ama, que perdoa, que acolhe. Jesus está separando esse povo que atendeu ao chamado. Jesus está separando esse povo que atendeu e percebeu a grandeza desse chamado. Para concluir, irmãos, eu lembro que, guarde isso aqui, ó. Quando eu estava fazendo aquele vídeo da introdução, o Espírito Santo falou assim para mim: procure um vídeo da alegria que é em ser igreja. Foi essa frase, da alegria que é ser igreja. Aí eu achei aquele vídeo dos irmãos africanos. Irmãos, eu já estive no mercado gospel, no mercado da música gospel. Nenhum problema. Segue, nenhum problema. Não é isso. Não adianta, não tem como a gente tentar atacar a febre. A gente tem que atacar a raiz do problema. A febre é só um sintoma. É só um sintoma. O problema não é o mercado gospel. O problema são os corações corrompidos, que não entenderam o que é ser igreja. E aí, irmãos, eu sei que é fácil. A gente está aqui, ó, na maior empolgação, botando gente pelo ladrão quando tem alguma celebridade gospel. Porque tem glamour, porque tem purpurina. E é legal às vezes ter, um evento. É legal. É mais legal ainda quando não tem nada disso, a gente está, ó. O que é isso? Por que vocês estão assim? Por causa da glória de Deus. Eu já tirei as sandálias dos pés. Eu já tirei. Eu encontrei a alegria. Irmãos, a marca da igreja, sabe qual é? Não é rodopiar, não é revelar nome, não é revelar CPF, não é entregar sabonete ungido, não é ter a parede preta, azul, vermelha, rosa, não é falar não é nada disso. Sabe qual é a marca da igreja? Todo crente, aqui ou no Japão, ele é alegre. A alegria contagia ele, porque ele estava morto e reviveu. Ele não tinha nada, agora tem a maior herança de todos. Quem tem essa maior herança aqui, ó? Eu queria mudar o final dessa palavra. O caminho era outro, mas o Espírito Santo me dirigiu para isso aqui, ó. A maior marca da sua vida deve ser a alegria. Como é bom entrar na casa de alguém que você percebe que a alegria fica ali. Não visita às vezes, não, a alegria está ali. Como é bom você conversar com alguém que ele é alegre, porque o coração dele é alegre. Ele está sempre bonito. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: você está mais bonito hoje. Sabe qual é a tua principal marca? Ainda que você revele, ainda que você cure, ainda que a nossa parede seja bege, ou amanhã ou depois pode ser cinza, ou pode ser azul, pode ser preta, ainda que tenhamos luzes ou não tenhamos, ainda que tenhamos aqui 200, 300 pessoas, amanhã podemos ter 10 mil, pouco importa. Sabe qual é a nossa maior motivação? Sabe qual é a nossa maior alegria? A glória de Deus permanece na nossa vida até a consumação dos séculos. Oh, será que alguém aqui ouviu essa palavra? Eu estou dizendo, a maior marca da tua vida será essa. Uma alegria vai encher o teu coração. Porque eles estão alegres. Ninguém vai saber dizer, você sabe. Você sabe. Você sabe. Eu quero te ajudar nesse momento. Quero cantar uma música alegre. Essa é aquela que vocês gostam. A alegria do Senhor é nossa força.
Não ouvi. A alegria do Senhor é a nossa força. Diga. A alegria do Senhor é a nossa força. Coral, cadê? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Peraí, olha só, eu vou pedir só as mulheres agora pra cantar essa parte comigo, tá bom? E depois a gente faz aí um contraponto com os homens, tá bom, mulheres? A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Ok. Agora vamos fazer o seguinte: os homens, tem homens aí? Aí você me quebra. Tem homens aí ou não? Vamos, Wander. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Peraí, mas tem crianças aqui hoje? Tem crianças aqui hoje? Então tá bom, quero ver vocês cantando, tá? Ó. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Ok. Aplauso para as crianças. É isso. Eles venceram. Peraí, tem adolescente aqui na igreja? Tem adolescente aqui na igreja ou não tem? Então tá bom. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Tá bom. Vamos fazer o seguinte então. Segura na mão da pessoa que está à sua direita e à sua esquerda aí. Vai lá, segura aí. Veja se a irmã tá de salto. Se ela tiver de salto alto, vai ter um trabalhinho. Dá uma olhada e vê se o irmão tá em forma. Porque se ele não tiver em forma, tu vai ter trabalho para tirar ele do chão. Mas tu vai ter que tirar ele do chão. A alegria é a principal marca da igreja de Jesus, irmão. A gente não pode, com o tempo, por religiosidade, sabe, ficar carrancudo. Espiritualidade é cara de bravo. A principal marca da igreja é a alegria. Quem se deparar com você vai ter uma dose de alegria. Quem entrar na tua casa vai receber alegria. Ok? Ok, igreja? Então é o seguinte: a banda vai subir o som. Nós vamos cantar de novo A Alegria do Senhor é a Nossa Força. Mas você vai ajudar o irmão a sair daqui pulando como nunca antes na vida dele. Amém ou não amém, igreja? Não ouvi, amém ou não amém? As crianças, deem as mãos aí, vai. Deem as mãos. Vai chegar a hora, você vai ajudar o amiguinho do lado a pular, tá bom? Não pode bater com a cabeça no teto. Prontos? 2, 1, 2, 3, vai!